Então, meninas, só pra gente, né, começar e revisar o que a gente falou em aula, então. Negócio seguinte. Aí, aqui tá a célula, tá? A célula tá aqui, eu representei só a mitocôndria, porque no processo em questão é a mitocôndria que vai fazer a diferença, que vai nos interessar. O que acontece? Aqui eu tenho a membrana plasmática, então a bicamada lipídica com os fosfatos virados para lados opostos, um para o lado de dentro da célula e outro para o lado de fora. E aqui a gente tem duas proteínas, né, integrantes da membrana, bem importantes nesse processo de produção de energia. Por quê? Porque elas vão ser responsáveis por colocar a glicose para dentro. A glicose vem sendo, né, transportada pelo plasma sanguíneo. Por quê? Pelo plasma sanguíneo? Porque é onde ficam os nutrientes, né, depois deles serem absorvidos lá pelos capilares que existem nas paredes do intestino delgado, principalmente, né? Então, depois que a gente come coisas com carboidrato, principalmente, né, a gente vai degradar esses carboidratos, vai digerir esses carboidratos ao longo do sistema digestório, e aí lá no intestino, né, ele vai estar já no tamanho molecular da glicose, né? Então ele vai ser uma glicose, ele não vai ser mais um polissacarídeo como um amido, por exemplo, do pão. Não, né? O amido é muito grande, ele vai sendo degradado ao longo do sistema digestório, vira sei lá, um polissacarídeo, vira um disacarídeo, que depois vira um monossacarídeo, como a glicose. E aí a glicose, que é o principal, então, reagente para a gente fazer construção de ATP no processo de respiração, tá? Neste caso agora aeróbica. Então, para a glicose entrar, ela é muito grande. Eu representei a glicose aqui, ó, nesses legos aqui. Então, esta é a nossa glicose, certo? C6H12O6, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tenho 12 hidrogênios e 6 oxigênios, certo? Ela é muito grande, ela não vai conseguir entrar atravessando a membrana por difusão simples. Então, o que precisa acontecer? Precisa acontecer a difusão facilitada, que a gente precisa da participação dessas proteínas. Por quê? Porque a insulina, primeiro, tendo insulina disponível, a insulina vai, num processo químico, claro, né? Vai avisar a GLUT, que é uma proteína também de membrana, para ela pegar e mandar a glicose para dentro da célula. É a GLUT que manda. Uma vez dentro da célula, tá? Essa glicose ela ainda está muito grande, não vai poder entrar direto na mitocôndria. Então ela vai ter que ser quebrada, tá bom? Isso acontece aqui no citoplasma, né? No citosol ou em aloplasma. Esta quebra da glicose em duas partes, que na verdade vão ser dois ácidos pirúvicos e ácido pirúvico ou piruvato, tá? Então, um vem pra cá, outro vem pra cá, mas na verdade a gente tá falando, veio tudo da mesma molécula de glicose, tá? Esta reação a gente vai chamar de glicólise. Glicólise. Por quê? Porque a quebra, a lise da molécula de glicose.
E aí, pessoal, nessa quebra, a gente fica com 2 moléculas, tá? De 3 carbonos cada, com 4 hidrogênios cada e com 3 oxigênios cada, tá bom? Uma fica com 3 oxigênios, outra fica com 3 oxigênios. Vamos botar os 3 oxigênios aqui. Um oxigênio para cá, um outro oxigênio para cá. Ok, pessoal, tá aqui, certo? Então, o piruvato é isso, eu fico com 2 moléculas assim. E esses hidrogênios que sobraram aqui, pessoal? Eu tenho 4 hidrogênios sobrando. O que vai acontecer com eles? Eles podem ficar assim livres na célula? Não. Por quê? Porque senão o meu hieloplasma ia ficar muito ácido. Quem é que vai entrar em ação agora? Uma molécula muito importante que está disponível no citoplasma, que também vem da nossa alimentação, que é o NAD, tá? O NAD vai ser um aceptor de hidrogênios. Então, esses hidrogênios, claro, eles vão estar dissociados e o NAD vai pegar um, outro, outro e outro e vai carregar esses hidrogênios, ok? E aí, pessoal, eu tenho então a glicólise. Nesse processo de glicólise, então, eu tenho a produção de NAD, H, tá? Porque cada NAD pega um. Então, produção de NAD, H. Eu tenho a produção de ATP. 2 ATPs são produzidos nesse processo, tá? Então, aqui a gente já escreve que durante essa glicólise eu consigo energia para juntar um ADP com P formando ATP. Quantos? 2, tá? Na verdade forma 4, só que nesse processo, para quebra, eu gasto 2. Então o saldo fica 4. Aliás, fica 2. Tá bom? 2 piruvatos. E quantos NAD H2, ó? H2, NAD H2. 1 e outro para pegar esses outros 2 aqui, porque eram 4 hidrogênios que tinham sobrado. Então, eu tenho 2 NAD H2 se formando também, tá? Então, vamos escrever que eu tenho nesse processo 2 NAD H2 sendo formados aqui, tá bom? Certo? E vamos colocar, né, pessoal, que aqui eu gastei 2 ATPs para fazer a quebra. Então, dos 4 que eu produzi, o saldo, tá? Então, aqui 4, aí seriam 4 ATPs, mas como o saldo, então, ficou isso, da glicólise. Certo? Isso foi a glicólise, tá? Então, eu fiquei com esses 2 piruvatos aí. Eu tenho um monte de ligação aqui para desfazer, para liberar energia, né? Tem um monte, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer essas ligações agora para liberar energia para formar ATP. Só que onde é que eu faço isso? Aqui não dá. Tenho que fazer dentro da mitocôndria agora, porque eu vou precisar de enzimas que só existem aqui.
E aí, o piruvato pode entrar na mitocôndria? Pode. Só que nesta entrada dos ácidos pirúvicos na mitocôndria, vai acontecer o seguinte: um CO2 vai sair, tá? Um CO2 vai sair, vai ficar aqui, isso é um CO2, e vai liberar mais hidrogênio disso aqui, tá? Vai liberar hidrogênio. Quem é que pega hidrogênio, pessoal? NAD, tá? Então, o NAD vai vir de novo aqui pegar hidrogênio. Então, neste processo isso só no processo de entrada, tá? Então, nesse processo de entrada, eu libero CO2 e 2NADH de novo, tá? 2NADH, um vai pegar um, outro vai pegar outro. E aí, esta molécula que sobrou, na verdade isso é um CO2, não, esta molécula que sobrou é o que a gente chama de acetil, certo? Que ainda tem carbonos para desfazer, ó, 2. Este acetil, pessoal, vai se juntar, tá? Vai se juntar mais uma coenzima A, e aí vai conseguir entrar no ciclo de Krebs, que acontece dentro da mitocôndria, certo? Esse acetil-CoA, então, é a molécula que vai conseguir entrar no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, certo? Então, pessoal, agora nós estamos dentro da mitocôndria, certo? Esta parte de dentro da mitocôndria, onde a gente encontra uma solução muito parecida com o citoplasma, a gente chama de matriz mitocondrial, é onde tem inclusive o DNA da mitocôndria e ribossomos mitocondriais também. E essas regiões aqui são as cristas, que são as membranas da mitocôndria, ok? O acetil-CoA, então, já está aqui dentro, certo? Não se esqueçam que tem 2 carbonos ainda, tá? Ele ainda tem oxigênio, ele ainda tem alguns hidrogênios, então, e é a molécula que veio lá da glicose, ainda tem um restinho de ligações aqui para serem desfeitas para liberar energia para fazer ATP. Então, o que acontece? Durante esse ciclo, eu vou ter sucessivas quebras desta molécula para liberar hidrogênio, liberar carbono e liberar oxigênio, certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Na primeira quebra, tá, que acontece, eu vou liberar hidrogênio e vou liberar gás carbônico. Se eu libero gás carbônico, maravilha! O gás carbônico vai sair, vai começar a se acumular aqui dentro, vai sair por difusão simples da mitocôndria e vai acabar saindo depois por difusão simples da célula também, tá?
hidrogênio. Se eu quebro e libero hidrogênio, quem é que pega mesmo? Esse hidrogênio aqui, quem é que vai pegar? O NAD. E vai se transformar em NADH, certo? Então, este NADH aqui foi produzido, ok? Na segunda quebra que acontece na molécula, eu vou, de novo, liberar hidrogênio. Se eu libero hidrogênio dessa molécula, que é acetil-CoA, eu vou formar NADH de novo, certo? E vou liberar CO2 de novo, porque eu tinha 2 carbonos, lembram? E pá. Na terceira quebra, eu vou produzir ATP, certo? Tem uma hora aqui que eu vou produzir ATP. Por quê? Porque esses hidrogênios, gente, que estão sendo quebrados, o próton de hidrogênio fica com o NAD, mas os elétrons que são desprendidos da ligação, eu consigo usá-los para formar ATP. Então, aqui eu consegui juntar um ADP mais P, fazer uma fosforilaçãozinha aqui. E aí, eu tenho um ATPzinho sendo formado aqui, certo? E aí, pessoal, na última quebra do que sobrou de tudo, eu vou ter a liberação de mais hidrogênio. Se eu libero hidrogênio, eu preciso do NAD, e aí fica o NADH saindo, e aí eu tenho mais um outro hidrogênio saindo, mas agora vem outra molécula, outro aceptor de hidrogênios, que é o FAD, e aí eu fico com o FADH aqui. Certo, pessoal? Então, isso é o ciclo de Krebs. E aí, quando eu chegar aqui, no finalzinho, já não resta mais nada da molécula de glicose. Ela já está toda dissociada, certo? Tá, mas Jana, para que serve o ciclo de Krebs, então, se eu fiz só um ATPzinho com o ciclo de Krebs? Ah, mas aí vem uma coisa extremamente importante. A gente fez um ATPzinho, mas olha quantos NADs eu fiz e quantos FADs eu fiz. Tá, mas o que interessa isso? Todos os NADs e todos os FADs, todos os aceptores de hidrogênio, tá, vão levar esses hidrogênios para uma pecinha extremamente importante responsável pelo processo de fabricação de ATP, pela fosforilação do ADP disponível na célula. E essa pecinha só vai funcionar com a presença do hidrogênio, senão ela não funciona. É uma enzima que só funciona se o hidrogênio fizer ela funcionar. Então, quer dizer que os NADs e os FADs, que pegaram todos os hidrogênios a partir da primeira quebra da glicose lá fora, eles vão ser extremamente importantes porque eles vão levar todos esses hidrogênios para essa bomba de ATP, essa bomba de fosforilação. Tá, e onde é que fica essa bomba, Jana? Ah, essa bomba, pessoalzinho, fica na crista mitocondrial. Ah, então a última fase não é na matriz, não. A última fase é na crista mitocondrial, porque é lá que eu tenho a minha ATP sintase, certo? Tá, Jana, então eles vêm direto para ATP sintase, os NAD, os FAD carregando os hidrogênios? Não, eles não conseguem fazer isso. Antes disso, eles vão ter que passar por uma cadeia de proteínas
que são cadeias que vão dissociar esses hidrogênios na parte positiva e na parte negativa, ou seja, nos prótons e nos elétrons. Por quê? Porque esses elétrons vão ser importantíssimos para liberar essa energia aqui e os prótons vão ser importantíssimos para acordar essa ATP sintase aqui, certo? Mas antes de falar no processo em si, qual é o nome dessa galerinha, então, que eu falei, que fica aqui na crista também, que vai ser responsável por dissociar e carregar os elétrons. Essa galerinha são citocromos, certo? Que formam uma cadeia carregadora, transportadora de elétrons. Ok, pessoal? Mas isso que acontece aqui a gente vai ver em detalhe. Antes de ver em detalhes, essa pata que vocês estão vendo aqui é do Rocco. Já mostro como é que ele está deitado no meu super suporte aqui. Mas enfim, aí eu vou com essa pata aqui, não tá legal aqui no meu esquema. Então assim, ó, antes de qualquer coisa, vamos fazer o nosso no balanço aqui do ciclo de Krebs, tá? Eu tenho produção de quantos NADs mesmo? Produzi 3 NADs aqui, né? Produzi um FAD. Produzi um ATP. Produzi 2 CO2. Falando celular. Aô. Certo? Então, este é o nosso balanço do ciclo de Krebs, certo? Ao final do ciclo de Krebs, os nossos produtos são esses. Só que lembrem vocês que é cada molécula de acetil que gera isso. E o acetil, antes, era um piruvato, certo? Um ácido pirúvico. E quantos ácidos pirúvicos a gente tinha disponível para fazer isso? 2, né? Cadê o primeiro? Eu tinha 2 ácidos pirúvicos, lembra? Então, na verdade, ao final do processo, a gente vai pegar isso aqui e a gente vai fazer vezes 2 cada coisa, certo? Então, daqui a pouco a gente volta para cá. Agora, pessoal, a gente vai analisar o que acontece aqui nas cristas. Aí, aqui nas cristas, a gente vai usar esse negocinho aqui agora. Aí, vamos fazer uma crista grande aqui, tá? Aí, eu falei pra vocês que tem a ATP sintase aqui. ATP sintase. E os nossos queridos citocromos. Os nossos citocromos vão estar aqui. Quem é que está chegando, então, aqui? Os nossos NAD de todos os processos, NADH2 ou NADH, simplesmente, depende de quantos átomos de hidrogênio tem presos ali, e o nosso FAD também. FAD tá chegando, certo? Todo mundo chegando para quê? Para dissociar esses hidrogênios, então, os elétrons desses hidrogênios. Os elétrons, tá, gente? Vão ser carregados pelos citocromos. Então, os citocromos vão capturar esses elétrons e eles vão saltar de citocromo em citocromo. Quando eles chegarem aqui, ó, eles vão entrar na ATP sintase,
certo? Aí o que acontece? Quando esses elétrons são bombeados para cá, para dentro dos citocromos, os átomos de hidrogênio, eles vão ficando acumulados nesse espaço. Lembrem que aqui tem a membrana, isso aqui é a matriz mitocondrial, e aqui as cristas, né? E aqui é a membrana da mitocôndria. O que acontece? Esses hidrogênios, à medida com que eles deixam os elétrons aqui nos citocromos, eles vão se acumulando nesse espaço aqui. Se acumulando nesse espaço aqui, pessoal, o que acontece? Essa membrana da enzima, essa enzima aqui, na verdade, ela detecta então uma pressão osmótica, porque o que acontece com a água na osmose? Ela se movimenta para diluir onde está mais concentrado, né? E aí o que acontece? Essa pressão osmótica aqui, gerada pelo acúmulo de hidrogênios desse lado de cá, faz com que a ATP sintase funcione. Então, a ATP sintase vai fazer o quê? Vai pegar, na verdade, os ADPs que estão soltos e vai juntar com os P's que estão soltos. Para quê? Para formar ATP, certo? Então, é como se a gente fizesse o seguinte: eu tenho adenosina difosfato e fosfato. Aí esse carinha aqui, por causa da pressão osmótica gerada aqui, ele vai acordar e aí vai abrir o sítio para encaixar ADP de um lado e P do outro e pluft, tem um ATP aqui, ou se vocês preferirem, com a ATP aqui, tá? Tenho um ATP agora, certo? É isso que ela faz. Isso se chama fosforilação. No final desse processo, esses hidrogênios aqui vão se juntar com um carinha. Que carinha? O oxigênio, o O2. O O2 que entrou na célula via respiração, né? Ele entrou na célula por difusão simples, né? Ele entra na mitocôndria, se une então aos hidrogênios. E aí, claro, né, gente, daí ele já não tá mais assim. Aí tá assim. E aí ele se une aos hidrogênios, cada 2 hidrogênios, então, ele se une, formando o quê? Água, pessoal. Por isso que um dos produtos da respiração celular aeróbica é água. Porque a cada 2 hidrogênios, um oxigênio se junta, pega. Daí, ó, esses hidrogênios não vão ficar mais aqui, tá bom? Então, aqui no final desse processo, nós temos o que? Nós vamos ter como produtos, então, água, né? E só. É água. O único produto da respiração, da cadeia respiratória aqui é a água, né? Chegam NADs e FADs, chega oxigênio, porém, o único produto aqui é água. E ATPs, óbvio, né? Aqui eu vou ter o produto mais importante disso, que é o objetivo desse processo inteiro, que é o nosso querido ATP.
Aí agora a gente vai ver quantos ATPs. Quantos ATPs? Aí agora a gente vai calcular direitinho. Por quê? Porque os nádios, todos os nádios, os FADs, desde a glicólise vem para cá, né? Então a gente vai ver quantos são feitos aqui, então. Então, ó, na glicólise, gurias, ou pessoal, vocês lembram então que eu tive o quê? Tive um desprendimento nessa primeira quebra, né? De glicose para 2 ácidos pirúvicos de 2 NAD H. Então, eu produzi 2 NADH porque eu desprendi hidrogênios. E eu tive a produção de um saldo, na verdade, de 2 ATPs nesse processo, porque eu produzi 4, mas eu gastei 4 para quebrar. Então, aqui eu vou ter... Isso vai gerar quanto de energia no final do processo? Aqui já gerou 2 ATPs. Porém, cada NAD que chegou lá na nossa crista, levando o hidrogênio, ele conseguiu gerar, cada NAD tem poder, tem potencial para gerar 3 ATPs, tá? Então, se eu tinha 2 NADs H, no final ele gerou quantos ATPs? 6 ATPs, né? Lá na cadeia respiratória, certo? E aí aqui eu somo quantos aqui? 8 ATPs no final de toda a respiração, tá? No ciclo de Krebs, meninas, pessoalzinho, no ciclo de Krebs a gente tinha visto que cada ácido pirúvico, então, no final gerava 3 NADs, 1 FAD, 1 ATP e desprendia 2 CO2. Então eu passei isso para cá. 3 NADH, 1 FADH e 1 ATP. Bom, esse aqui já está prontinho, né? Então, cada piruvato, um piruvato, outro piruvato, no ciclo. Cada NAD, então, quantos eu tinha falado? 3, né? ATPs. Lá na ATP sintase. E cada FAD, 2. Assim, os hidrogênios transportados pelos FADs, eles têm potencial menorzinho para gerar energia. Então, daqui, pessoal, 3 vezes 3, 9, né? 1 vezes 2, 2 ATPs e ali 1 ATP. No final aqui, 9, 10, 11, 12 ATPs. 1 piruvato. E aqui, 12 ATPs, o outro piruvato. Isso dá um total de 24 ATPs aqui. Só que a gente não pode esquecer desses 2 NADzinhos aqui, que foram formados quando o ácido pirúvico entrou na mitocôndria. Lembra? Quando o ácido pirúvico ia entrar na mitocôndria e virou acetil, ele quebra, um CO2 sai e hidrogênios são liberados também nessa quebra. Então, 2 NADs são formados aqui. Se são formados 2 NADs aqui, 6 ATPzinhos aqui também no final do processo. Por quê, pessoal? De novo, porque todos os NADs e todos os FADs vão levar esses hidrogênios para a cadeia de citocromos aqui nas cristas e para a ATP sintase. Então, todos esses hidrogênios vão fazer esse gradiente aqui, ó, de concentração, que vai fazer a ATP sintase funcionar, expondo, né, o sítio de ligação de ADP com P para formar ATP. Então, todos os hidrogênios vieram de onde? De todos esses NADs e FAD
do processo de quebra da glicose. Então, vamos somar isso com isso com isso. Então, no final lá, ó, da cadeia respiratória, eu vou ter os 8, tô formando 8 ATPs que vieram dos NAD, da glicólise e dos ATPs da glicólise, mais os 6 que ele vai produzir 6 ATPs que vieram daqueles 2 NADs produzidos quando o ácido pirúvico entrou na mitocôndria e virou acetil, mas vai produzir mais 24 ATPs provenientes do ciclo de Krebs, dos 2 acetil, né? Das 2 moléculas de acetil que passaram por sucessivas quebras e geraram, então, ao todo 6 NADs, 2 FADs e 2 ATPs. Né? Então, 8 mais 6 mais 24 vai dar quanto, pessoal? 20, na verdade, 20 não, 38 ATPs no final do processo inteiro. Então, aqui tá aquele número mágico de 38 ATPs que todos os livros falam. Lembrando, esse número, dependendo do livro que vocês pegarem, esse número pode variar um pouquinho, tá? Mas é um consenso entre os pesquisadores que é 38 ATPs. E é isso aí. Deu para entender? Espero que sim. Bom, aqui, só para terminar, então, o que a gente não falou, que nem sempre, tá, a gente vai ter como fonte, né, de energia, então, carboidrato. Às vezes acontece de usar proteína ou lipídio, que eles vão entrar na rota, vão virar acetil-CoA, então aminoácido vira acetil-CoA e ácido graxo vira acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs e daí continua o processo. Só que são as situações específicas, né? Normalmente é carboidrato que vai entrar nessa rota. Isso é quando o carboidrato não está disponível suficiente na célula, que pode indicar uma situação de estresse alimentar, de inanição às vezes. E aí faz a gente entender também por que em casos de anorexia, né, a pessoa fica esquelética, perde massa magra. Por quê? Porque a pessoa não está comendo o suficiente carboidrato, né? Para conseguir movimentar qualquer coisa no corpo da gente, a gente precisa de energia. Então a gente começa, se a pessoa não está comendo, né, anoréxicos, bulímicos, enfim, o que a gente faz? O nosso corpo vai lá e começa a degradar lipídio. Bom, a criatura tá magra, não tem nem lipídio para degradar. E não tá vindo comida. Vai nas proteínas. Onde tem proteína no nosso organismo? Músculo. Daí a gente começa a desconstruir massa muscular para degradar os aminoácidos para conseguir sobreviver, pelo menos. Tá? E é por isso também que algumas meninas que estão anoréxicas começam a não menstruar mais, porque os hormônios, eles são de origem lipídica, né? E aí, ó, eu começo a degradar, eu não faço mais hormônio, porque eu preciso desses lipídios, inclusive os esteroides, para entrar nesse ciclo aqui. Então, ó, quando isso começa a acontecer, não é saudável, tá? O saudável é sempre ter carboidrato na dieta. Nem que sejam os carboidratos complexos, certo? Mas tem que ter. Por isso que aquelas dietas restritivas, só proteína, não. A gente precisa sim carboidrato na dieta, certo? Senão vocês vão estar desfazendo músculo. Ah, mas eu tô comendo bastante aminoácido para fazer músculo, mas aí vai dar no mesmo, porque tu vai estar fazendo e desfazendo eles ao mesmo tempo, porque eles vão entrar nessa rota aqui, tá? Ah, mas se eu tiver gordura, aí tudo bem, tu vai desfazer essa gordura, tá? Mas aí tem que ver direitinho com um médico
Porque senão, se ao invés de vir pra cá, for pra cá, aí tu vai estar desconstruindo o músculo que tu não quer desconstruir, certo?